terminar, aqui eu queria falar algo aqui que eu dar o parabéns para essa diretoria. Ela pegou, ela fechou o último acordo com a última família dos meninos que foram vítimas daquele acidente lá no Ninho. A nota da família deixou bem claro que a postura mais humanitária dessa diretoria tornou o acordo possível. A gente pega, eu sempre falei o seguinte, eu falo como advogado e falo como pai. Indenização nenhuma vai pagar o preço da vida de um filho de uma pessoa. E diferente de muitos abutres que estavam aí falando, a justiça não foi feita com o pagamento dessas indenizações. A justiça, infelizmente, não vai ser feita. O primeiro grande responsável já se livrou por conta da prescrição, é o Eduardo Bandeira de Mello. Mas todo mundo foca no Eduardo Bandeira de Mello. Mas se esquecem que tem outros responsáveis que não estão no clube e que não estão nem indiciados no inquérito. O responsável técnico da Light, que aquilo foi um pico de energia que causou, por mais que tivesse uma gambiarra ali, foi um pico de energia da Light. Os responsáveis da Prefeitura do Rio de Janeiro, que deixaram, mesmo com tantas irregularidades, que o Ninho do Urubu permanecesse funcionando e as crianças correndo aqui o risco, e tanto correram o risco que vieram a óbito. Os bombeiros que lá estiveram e nada fizeram. O juiz da Vara da Infância e da Juventude, que esteve na mão dele um processo, falando das condições e nada fez. O Ministério Público, que também nada fez. Sabia das condições que lá estavam e nada fez. Então, o que eu falo é o seguinte: eu gostaria, por exemplo, determinados grupos políticos do Flamengo que mais se importam com a sua ideologia política do que com o Flamengo, e que usaram muito esse fato das crianças do Ninho, que agora parasse de atacar o Flamengo e atacasse os verdadeiros culpados. Os verdadeiros culpados não estão só dentro do Flamengo. Infelizmente, a justiça não vai ser feita aqui no nosso país, porque a justiça no nosso país foi feita só para pobre. O rico, o político, aquele que tem um poder do cargo, esses não vão ser punidos. Esses também são responsáveis pela morte desses meninos. Entendeu? Foi feita uma homenagem aos meninos, foi feita uma cerimônia ecumênica com todas as religiões, e que foram chamados os familiares dos meninos para dentro do ninho. Era isso. Era isso. Faltou muita sensibilidade. A minha crítica nunca foi a parte jurídica do Flamengo. A minha crítica sempre foi e sempre será a forma fria que toda essa tragédia foi levada. Porque ali os pais entregaram o filho e receberam um caixão. Eu sou pai.
Inclusive, eu lembro naquele jogo que teve o jogo. Inclusive, foi contra o Vasco, né? Que o Vasco até usou o escudo do Flamengo. Contra o Vasco. Eu fiquei o primeiro tempo todo chorando, porque eu me botei no lugar daqueles pais. Entendeu? Já fiz lives falando de postura. Alguém pode pegar uma live que eu participei, que eu levei toda a parte técnica, jurídica. Sim, eu fui convidado para falar da parte jurídica, eu tenho que falar da parte jurídica. E na minha modesta opinião, como pai e como advogado, a justiça só seria feita não com o pagamento das indenizações, mas sim com a prisão de todos os responsáveis. E é lamentável ainda dar voz para um ser que nem o Bandeira de Mello, que eu não vou nem usar adjetivo aqui, que eu não tô querendo evitar problema. Apesar que eu não tenho essa relevância toda para alguém querer me processar. Né? Mas